Enquanto o petróleo dispara no mundo, o governo já quer um novo imposto sobre exportadoras. A pergunta que fica é: quem realmente ganha e quem perde com isso? E mais importante, como isso pode impactar as ações das nossas exportadoras de petróleo, principalmente olhando para a Petrobras e Prio. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, que podem ainda acentuar o aumento dos preços do petróleo e também qual é o impacto nas petrolíferas. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. O petróleo ainda segue em forte alta devido aos conflitos do Oriente Médio, principalmente por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, e na sexta-feira o petróleo fechou em mais de 103 dólares. Aquela possibilidade de alta para a faixa dos 100 dólares que eu falava que poderia acontecer, realmente se concluiu, principalmente por conta dessa intensificação dos conflitos e nada que está sendo dito em relação ao governo americano de que a guerra vai acabar rapidamente está realmente acontecendo. Onde esse estreito está situado, passa praticamente 20% das exportações líquidas do petróleo no mundo, então é um grave problema que vem acontecendo ali na região. E esse aqui é um vídeo que eu mostrei no vídeo passado, onde as embarcações estão contidas dentro do estreito e fora do estreito. Poucas embarcações estão passando, geralmente são mais embarcações iranianas. E aqui esse gráfico eu já mostrei nos outros vídeos dos principais produtores de petróleo, todos eles correspondem a 20% da capacidade global de petróleo. Além disso, não vai ser somente o setor petrolífero que será impactado, outros setores também vão ser bastante impactados, como o setor agrícola, por conta de amônia e ureia, hélio, a parte do setor de chips, 38% da capacidade global de hélio é fornecido pelo Catar. Então isso vai afetar diretamente a produção de chips de computadores que são bem demandados hoje no nosso mercado por conta dessa paralisação do estreito. Vários outros compostos químicos e commodities vão ser afetadas diretamente por conta dessa paralisação. Então isso geralmente, se demorar bastante tempo, pode gerar uma alta na inflação em vários setores da economia mundial. Isso aqui é um estudo da Bloomberg, onde eles tentam prever qual o nível do petróleo pelo tempo de fechamento do Estreito de Hormuz. Eles colocam que a curva de petróleo ia ficar ali na faixa de 75 dólares, mais ou menos, sem o fechamento, antes da guerra. Se o Estreito de Hormuz ficar fechado por um mês, vai ter um pico na faixa de 110 dólares, que é basicamente onde estamos, na faixa de 105 dólares. Se ficar 2 meses fechado, o petróleo deve chegar perto dos 140 dólares de pico. E se ficar 3 meses fechado, petróleo deve chegar em mais de 160 dólares. Isso são algumas métricas que o Bloomberg estimou caso o estreito continue paralisado. E eu já falei em outros vídeos, esse gráfico aqui é bastante importante, esse tipo de crise do petróleo já aconteceu em outras épocas. Vocês podem ver aqui, em 1956 e 1957, teve uma crise no canal de Suez, onde 10% da capacidade global de petróleo foi paralisado. O embargo do petróleo da Arábia, em 73, que foi 8%, Revolução Iraniana 8%, Guerra de Irã e Iraque 6%, 9%, invasão do Iraque no Kuwait, invasão da Rússia na Ucrânia 3%. Essa situação atual corresponde a 20% da capacidade global de petróleo. Por isso que eu, pessoalmente, acho que o petróleo subiu bem pouco até pelo problema atual. Obviamente que pode ser algo que deve ser solucionado em breve, por isso que eu até falo com vocês, cuidado para tentar ficar especulando que a guerra vai levar bastante tempo, pode acontecer, mas não tem como saber. Você não tem tanta convicção em empresas de petróleo, como se diz. Você não comprou Petrobras ou Prio ou qualquer tipo de exportadora internacional quando o petróleo estava ali na faixa dos 65 dólares, 70 dólares, que era um momento bom de comprar. Agora que está no 105, pode ir no 110 ou até voltar no 120, como já aconteceu, você está querendo comprar a empresa de petróleo. Provavelmente você pode quebrar a cara por conta de uma solução desse problema de imediato e o preço do petróleo voltando à normalidade. Obviamente que várias infraestruturas foram danificadas naquela região,
o que vai acontecer uma redução da oferta mundial de petróleo. Como vocês podem ver aqui, o Kuwait já anunciou o corte de produção, o Iraque cortou em 60% a sua produção. Obviamente que isso pode voltar ao normal, mas geralmente algo que é escalável lentamente, vai voltando a produção lentamente. A Arábia Saudita fechou várias refinarias, então isso vai causar choques de médio a longo prazo em várias dessas regiões, o que pode fazer com que o petróleo não volte mais para os $70. O mercado pode começar a manter um prêmio ali no petróleo por conta desses conflitos que podem se intensificar. Em vez do petróleo ficar aí nessa faixa de 65, 70, ele pode ter um piso de preço para os próximos anos de $80, devido a esse prêmio que o mercado vai exigir pelos riscos da região. Mas o que eu quero dizer? Isso não quer dizer que você tem que comprar petroleira nesse momento, porque pode acontecer correção dos preços do petróleo e, como eu sempre explico, empresas de commodities seguem o preço da commodity. Não adianta você querer comprar. Tudo bem, a PRIO pode subir mais de cotação por conta do aumento forte de produção? Pode. Mas se você está comprando PRIO agora, muitas vezes você está especulando por conta mais do preço do petróleo, porque a PRIO já tem essa expectativa de aumento de produção há quase 2 anos. Então você já podia ter comprado PRIO, mas se não comprou. É apenas a minha observação para vocês refletirem. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com essa minha reflexão, que você geralmente tem que comprar não quando todo mundo está querendo comprar, mas analisando o setor, analisando as perspectivas, principalmente em empresas de commodities, você tem que comprar quando ninguém quer comprar, todo mundo está falando mal, o setor está fraco, o valor da commodity está muito baixo em relação a períodos passados. E esse gráfico aqui é bastante interessante, que mostra lá da Arábia Saudita que o papel da commodity está em $100 e no mercado físico o petróleo está sendo negociado a quase $140. Então existe grande gap aqui que não dá para a gente saber o que está realmente acontecendo. Será que é a intervenção do Tesouro Americano? Porque existe essa especulação que o Tesouro Americano está intervindo diretamente nos futuros do petróleo, no mercado futuro. Eles estão vendidos para que esses preços do mercado futuro não subam tanto. Então pode ser que isso exploda ainda mais os preços caso o conflito se agrave. Então por isso que aqueles níveis de preço que eu comentei no vídeo passado, eu vou mostrar novamente nesse vídeo, onde nós olhamos pelo FIBO do petróleo, existe uma possibilidade do petróleo chegar na faixa de $200. Isso pode acontecer com o agravamento desses conflitos e também um short squeeze no mercado futuro de petróleo. Isso realmente pode acontecer. E quando olhamos para o mercado de final de semana, vocês podem ver que já subiu bastante lá de sexta-feira. No mercado de final de semana hoje estaríamos basicamente na faixa de $110 o barril de petróleo. Vamos ver agora na abertura na noite agora de domingo. Então agora vamos ter uma certeza de onde esse petróleo vai. Mas como eu já disse em outros vídeos, eu já tenho posições relevantes em empresas de petróleo. Eu não estou comprando mais, eu estou apenas observando. Caso esse petróleo fique em níveis que eu considero bastante elevados, eu posso reduzir as minhas posições, mas em geral essas posições foram montadas para eu segurar para 5, 10 anos, então pode ser que eu nem reduza essas posições. E olhando aqui para a notícia recente do nosso país, o governo, para conter a alta do diesel, ele zerou os impostos do diesel. Como sempre, ele nunca deixa de colocar um novo imposto, colocou um novo imposto agora de 12% para a exportação de petróleo. Isso vai afetar muito empresas, principalmente como PetroRio. Por isso que vocês viram que a PetroRio, depois da notícia, deu uma corrigida, porque até fazia sentido. Praticamente 100% da sua produção é vendida para o mercado externo. Em relação à Petrobras, apenas 30 a 35%, isso aqui pelas estimativas da Genial. E como eu já expliquei em outros vídeos, na região aqui de $90, pelas estimativas do BTG, a Petrobras gera um fluxo de caixa livre yield de 17%. Então, basicamente, ela pode, nesses preços de Petrobras a quase R$ 44, ela pode pagar bem perto de 8% de dividend yield, porque ela paga 45% do seu fluxo de caixa livre. Enquanto a PetroRio, 32%. Mas como a PetroRio vai ser afetada por esse novo imposto, isso aqui deve cair para a faixa de 28%,
de fluxo de caixa livre yield. Obviamente, isso reduz o upside da PRIO, mas vocês podem ver que ela ainda continua gerando bastante caixa, principalmente no petróleo acima de $100, que é o do momento atual. Lembrando que a estimativa do BTG aqui está ainda em $90. Eles ainda não anunciaram nenhum novo relatório de acessibilidade. Quando eles trouxerem um novo relatório de acessibilidade, eu trago aqui para vocês. Mas vocês podem ver que Petrobras vai ser pouco afetada por esse novo imposto, e a PRIO vai ser a mais afetada de todas as empresas da nossa bolsa. E olhando para a parte gráfica, vocês podem ver que o petróleo vinha nesse grande canal de baixa por certo tempo. Depois que os conflitos se intensificaram, até antes do conflito se intensificar, o petróleo já mostrava certa força e depois ele explodiu. Como eu já tinha mostrado esse FIBO em vídeos anteriores, esse FIBO de 76%, ele tocou aqui na noite de domingo passado, quando ele bateu praticamente $120, corrigiu, chegou no topo do canal, que virou aparentemente uma forte resistência. Vamos ver se isso vai se concluir caso todo esse conflito se resolva. Essa região aqui entre 109 e $111 é uma região de grande potencial para os preços do petróleo, e acredito que ele vai ter força sim de chegar aqui com bastante facilidade, ainda mais se esses conflitos não se intensificarem. Outra região que eu estou bastante de olho é a faixa já dos $152, que caso essa região dos 76% seja rompido, pode ser que aconteça algo do tipo de romper, cair de volta para os 76 e depois subir para a faixa dos $152, no 111% aqui desse FIBO. Então, é uma grande possibilidade. E isso romperia o último topo anterior, que é a última resistência nos $147. Então, pode ser que aqui seja o último alvo, ele bata ou volte um pouco e para alcançar novos alvos aqui nos 213. Mas não tem muito como falar o 161%, se nem o 76% foi concluído. Então, é apenas aqui uma visão mais técnica sobre o petróleo. E aqui vocês podem ver bastante força no petróleo, olhando principalmente para o gráfico semanal. Quando olhamos para a Petrobras, eu já tinha mostrado para vocês esse grande canal de alta da Petrobras, que vem há bastante tempo. Vocês podem ver que desde 2020, como eu já tinha falado em outros vídeos, essa região eu considerava uma região de forte compra para a Petrobras. Foi a região que eu mais aumentei posição também. Falei para meus clientes comprarem Petrobras, principalmente por conta do petróleo estar ali no limbo dos $60 o barril. Então aqui também foi uma região de forte compra para o petróleo, que foi basicamente a mesma região. E olhando para a Petrobras em dólares, também é a mesma situação. Provavelmente a Petrobras deve chegar aqui nos R$ 48. Pode ser que ela vá parar aqui nesse FIBO, vamos ver como vai ser a força. Eu vou tentar trazer atualizações para vocês, mas ela vem com bastante força no movimento. E a Petrobras em dólares pode chegar aqui na região de $19. Então ela está bem próxima dessa região já. Vamos ver se vai ter o rompimento, como vai ser esses próximos movimentos. E a PRIO já sofreu diretamente com o canal também de alta. Esse canal eu atualizei recentemente, eu revisei todo ele e atualizei. A PRIO tentou romper o 141% para chegar no 161, mas não conseguiu e retornou. Existe bastante o mundo dela voltar aqui para os 111% dos R$ 54 e pode ser que ela retorne novamente à alta. Canais de alta não são limites de alta, eles podem ser rompidos e geralmente quando eles são rompidos, esses canais viram uma certa resistência. Por isso que é um ponto de atenção aqui. Se esse canal for rompido, a PRIO pode perseguir novos preços, principalmente se esse petróleo continuar subindo, como eu destaquei em todo esse vídeo. E olhando aqui para o preço teto, eu nem atualizei as projeções de fluxo de caixa livre e tal, apenas para mostrar meu preço teto para vocês. Meu preço teto para ambas as empresas de petróleo, para a Petrobras é de R$ 38 e para a PRIO de R$ 52. Obviamente que o meu preço teto é baseado no petróleo sem esses conflitos, como eu já falei com vocês. Caso isso se resolva, o petróleo pode voltar sim e deve voltar para a faixa de $80, em média, 75, $80, que é algo bastante viável para as duas empresas de petróleo, a Petrobras e PRIO. Ambos vão gerar um fluxo de caixa livre yield bastante robusto, então meu preço teto foi baseado basicamente nesses preços. Porque você tem que lembrar que o preço teto é para você criar uma margem de segurança. Obviamente, tem que ser algo realista. Hoje, não existe mais margem de segurança em nenhuma dessas empresas, porque o petróleo já está subindo de uma forma bastante acelerada e bem forte.
Então não vai ter mesmo margem de segurança. É isso que eu venho tentando explicar para vocês o vídeo todo. Não adianta você estar querendo comprar esse tipo de empresa agora somente porque o petróleo subiu. Isso vai causar danos seríssimos no longo prazo, porque você já não tem convicção na tese. Se você tivesse convicção na tese de Petrobras ou Prio, você tinha comprado antes do petróleo subir, porque ambas já estavam aumentando sua produção, a eficiência das duas empresas é bastante excelente. Mesmo a Petrobras tendo todos os ruídos dela por ser uma estatal, ela é uma das melhores empresas do mundo de exploração de petróleo. Ela só perde para a Saudi Aramco em relação a custo de extração. A Prio também é uma excelente empresa. Então, se você não tinha convicção antes, por que você vai ter agora? É apenas a reflexão que eu trago novamente aqui para vocês. Deixem nos comentários se vocês concordam ou não com esse tipo de afirmação que eu estou trazendo. Então é isso, pessoal, um vídeo mais simples aqui, apenas trazendo alguns pontos de reflexão para vocês e algumas atualizações em relação a esses conflitos ali do Oriente Médio. Como eu falei nesse vídeo inteiro, eu não estou olhando mais para empresas de petróleo a fim de comprar ou aumentar posições. Eu já tenho posições nessas empresas. Meus clientes também já têm posições dessa empresa. Então, eu só estou monitorando como essa tese vai se concluir, se o petróleo pode realmente subir mais e tudo mais, que pode ser que eu reduza as posições, mas as posições foram montadas para eu ficar 5, 10 anos com essas posições. Essa é a estratégia que eu tento colocar nos meus investimentos. E isso vem trazendo bastantes frutos desde o início da minha trajetória como investidor. Uma estratégia mais fundamentada do que apenas de especulação, como muita gente gosta de fazer. Então é bastante fundamentada todas as minhas teses. Se você é novo por aqui, gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Se você já é inscrito nesse canal, já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e também no canal. Deixe um comentário sobre as suas posições nessas duas empresas, se vocês têm Petrobras ou Prio na carteira de vocês, e eu te vejo no próximo vídeo.